Olá, meu nome é Daniele Reis e hoje eu inicio essa live e vamos falar sobre os desafios da comunicação na advocacia. Se você tem qualquer dificuldade para falar em público, falar com as pessoas, né, ou até mesmo vender o seu serviço, que é importante a gente saber se comunicar, curta essa live, venha conosco, assista a live de hoje, que com certeza você vai aprender grandes coisas para melhorar aí a sua atuação no mundo jurídico. Hoje nós contamos com a presença de William Borghetti, que vai ajudar a gente a destravar a fala. Ele é especialista nisso. Bom dia, Bom William. dia, tudo bem? Tudo, e você? Faltou uma maquiagem para mim, igual a sua aí, ó. Bom dia, Silvio. Bom dia. Bom dia, Bom William. dia, tudo bem? Tudo, e você? Faltou uma maquiagem para mim, igual a sua aí, ó. Gente, fiz o William acordar cedo, ninguém merece, hein, William? Eu sou da Obrigada, madrugada, Leti. né? Eu trabalho na Produz madrugada mais na noite. produzindo e tal, é o horário que eu fico mais tranquilo. Mas é de boa, vamos fazer porque é o Eu não horário consigo, dos sabia, doutores. William? Eu não consigo. Muito bom, muito bom. Obrigada mesmo por sua disponibilidade, né? Eu estou vendo que, inclusive, Claro, algumas pessoas que comentaram comigo sobre o seu medo, alguns desafios durante a semana de falar em público já estão entrando. Isso é muito bom, muito legal. com certeza. Só para esclarecer melhor aqui para as pessoas, hoje nós vamos falar dos desafios da comunicação na advocacia, com o William Borghetti, que é especialista em destravar a fala, né? Então, é muito importante para a gente saber falar, para conquistar e manter nossos clientes, e também para ter sucesso na advocacia, atuando numa audiência, numa sustentação oral, num júri, para quem vai seguir a carreira criminal, né? Então, hoje estamos aqui para isso, né? Durante a semana, William, a gente postei algumas coisas para sentir do pessoal qual que era essa dificuldade, né? Então eu recebi respostas assim: é ansiedade, é o medo de esquecer do famoso branco que você mesmo fala, Uhum. é o medo de falar muito rápido, não ser entendido, ou de não ter a conexão correta, né, das palavras, enfim. Então, as pessoas vieram com esse tipo de dúvida, de queixa, né, da sua dificuldade e até mesmo de julgamento e vergonha. E depois até queria comentar uma coisa para ver com você o que que você pensa disso, né? Então, queria que você falasse um pouco para a gente por que, inicialmente, que as pessoas têm esse medo todo, né? Da onde vem tudo isso e como que a gente, né, que é o objetivo maior nosso aqui hoje, para quem está entrando, ajudar você a destravar a fala para ser bem-sucedido profissionalmente, né? Enquanto operadores do direito, especialmente advogados, que vocês tenham sucesso na carreira de vocês, aprendendo a falar bem. Ótimo. Primeiro, Dani, muito obrigado pelo espaço, né? Eu costumo dizer que quando a gente coloca uma pessoa na nossa página, na nossa live, é necessária aí uma grande confiança. Você está colocando a tua credibilidade, né, a meu favor. Então, muito obrigado por abrir o espaço aqui para a gente comentar isso aqui. Eu abri no espaço hoje, mas já foi aberto aí, já fiz palestra lá na faculdade, a gente já vem fazendo um trabalho junto aí já há algum tempo, então obrigado por essa e por todas as outras oportunidades. Eu que Tudo agradeço. isso que você falou é totalmente comum, mas tem uma raiz, que a gente vai falar, tudo isso tem uma raiz só. E aí a gente vai bater um papo sobre isso. Vou entrar no assunto daqui a pouco. E aí eu queria pedir para o pessoal que tá aí assistindo, que já está comentando, acho que alguém comentou que travou aí, se o pessoal puder dar um ok, dizer se está tudo bem.
Ah, Gabriel Benfica disse que tá normal. Beleza. Se travar, a gente dá um toque, avisa a gente que a gente tenta caia, baixa a internet e tal, né? Tô em Mauá, né? Então a gente tem uma dificuldade de infraestrutura na vida. Então, se acontecer alguma coisa, a gente muda o sinal. Bom, eu queria pedir para o pessoal que está assistindo a gente o seguinte. Ó, Miqueias, esse é Beleza fera, hein? aí, seguidor. Esse Esse é cara o é próximo lindo, que hein? vai dar aula. Esse não existe. Ai, Esse Miquel que não isso. existe. São seus olhos, cara. Ele e o Israel é a dupla belezinha da internet. Bom, eu queria pedir antes da gente começar a live, pessoal que está assistindo aqui embaixo, mais ou menos aqui, em algum lugar por aqui, tem um aviãozinho. Quando você clica nesse aviãozinho, vão abrir todos os seus contatos do Instagram. Pensa naquele amigo que tem medo de falar em público, naquele amigo, principalmente do direito, né? A gente vai falar um pouco mais de especificidade sobre o direito. Aquele seu amigo que cursa direito, que já é advogado, que às vezes tem dificuldade de gravar um vídeo, de falar. Clica aqui, seleciona os amigos que têm medo de falar em público, envia para eles a nossa live e escreve aqui nos comentários, mandei. E aí a gente sabe que foi mandado o conteúdo. Isso ajuda muito o nosso trabalho e ajuda um amigo que está precisando do conteúdo. Então você vai fazer uma ponte bacana aí, contribuindo com muita gente. E o algoritmo do Instagram também gosta dessa movimentação, né? Então, se vocês puderem enviar, manda para os amigos, escreve mandei aqui, como o Miqueias acabou de fazer. Mandei, e aí a nossa live vai ter bastante sucesso. Gabriela Benfica também, muito obrigado. E então a gente já viu que a galera tá engajada na missão. Dani, como eu estava comentando com você, é muito comum esse tipo de sintoma. E você vai entender que eu chamo de sintoma porque ele é um efeito. E quando a gente trabalha no efeito, a gente não tem sucesso. Então, por exemplo, né, você está com uma infecção na garganta e isso te dá febre. Se você tomar remédio para febre, vai baixar a febre ali e tal, mas daqui a pouco a febre volta. Por quê? Porque você está atuando em cima do efeito. Então, quais são os efeitos do medo de falar em público, né? A Thais Lucilo mandou, a Tereza Oliveira, a Gabriel Azevedo. Boa, a galera tá engajada. Obrigado, gente. Vocês estão contribuindo muito com a gente e com as pessoas aí que estão precisando falar em público. Alexandre Muito P. bom. Obrigada, gente. Acho que é. Aí o Marco Orlando pro primo e pro amigo. O povo vai falar. Você vai ver, depois que o pessoal aprende, é festa de criança, quer fazer discurso, quer narrar bingo. O povo, depois que aprende a falar, vira uma festa. Marcos Rodrigues, a Rosa. Ó. Então, quais são esses sintomas? Quais são esses efeitos? O branco. A pessoa chegar na hora. Então, você é um aluno lá, se formou lá na Anhanguera, por exemplo, no curso de Direito, com a professora Dani e tantos outros professores, está pronto, está preparado, fez prova, foi bem, sabe o conteúdo necessário. Só que chega na hora de fazer uma defesa de uma tese, por exemplo, né? Eu não sou da área do direito, tá, gente? Então, eu não sei. Eu só aprendi jurisprudência e data Participar vênia, de né? uma As palavras. audiência, fazer, né, fazer uma sustentação oral, fazer uma defesa simples que seja num juizado especial cível, que é por onde, inclusive, muitos advogados iniciam, né, que é um caminho mais próximo, às vezes, os primeiros clientes, às vezes, Isso. são angariados, né, sem ter muito sucesso, às vezes, financeiro inicialmente, mas é o que a gente está aqui engajado para ajudá-los, né, a crescer e tudo mais. Então, às vezes, no juizado especial cível, o juiz fala, apresenta a réplica e oralmente, olha aqui, ó, tá aqui a defesa, você entrou com a ação, né? Só para você entender um pouquinho aí. Entrou com a ação. Legal. A outra parte apresenta a defesa. Às vezes você vai tomar conhecimento da defesa dela ali na hora. E se ela alegou alguma, que a gente chama, das possibilidades de inépcia inicial, por exemplo, uma ilegitimidade de parte. Olha, eu não sou parte legítima para esse processo. Eu não deveria estar aqui.
Você tem que se pronunciar na hora. E aí você vai pegar, aí treme. Quantas vezes eu estive em plantão no juizado, no fórum, e eu vi advogados ali perdidos, né? E aí, quando eu ia falar, quando chegava a minha vez que eu ia falar, várias vezes, os escreventes, eles falavam, nossa, que bom, porque você sintetizou tudo, resumiu, eu digitei, pronto, tá aqui. Então, é a gente respirar fundo, falar, não, eu tenho tal foco aqui, e o que eu vou falar é isso, e pronto, né? Mas é justamente, às vezes, aquele desespero, nossa, eu vou falar, e agora? O que que eu faço? Aí vem o branco, aí você perde a causa, né? Entra o desespero, exatamente. Ô, Dani, eu vou te pedir uma É, gentileza, que hoje eu não tô como administrador da live. Tem um quadradinho vermelho bem no alto da sua tela, assim, ó, escrito ao vivo, ou live, ou alguma coisa assim. tem, ao vivo. Se você clicar nesse quadradinho, clica nele. É. Ah, tem o tempo. Apareceu um reloginho? Legal. A Isso, aí você só 11, vai 11h40. orientar. É melhor que a gente Legal. vai Porque acompanhando o tempo. uma hora, Legal. com uma hora ele derruba. Aproveitar e mandar um É, abraço pro meu amigo Gabriel, lá do Japão. Tá assistindo a gente lá do Japão, então, grande abraço aí legal. pro Gabriel. E a Sil falou que adora cantar as pedras no bingo. Então já temos no nosso bingo aqui, já temos uma locutora. Legal. Família Samos, Teacher Norbert, Michele, todo mundo participando aí, muito bem. Bom, então, nós temos esses sintomas que acontecem, que é, chega lá, dá branco, a pessoa chega lá, acha que vai falar besteira, ela tem medo de tomar uma invertida ali do juiz, do escrivão, sei lá, quem que está lá acompanhando alguém, né, com maior autoridade. Que mais? A pessoa ter reações físicas, então ela tem tremedeira, ela tem boca seca, ela tem febre em alguns casos fica gelado. Então é tudo isso ao corpo dando reações de que a pessoa está numa situação de pânico ali, de medo mesmo, é uma coisa como se estivesse acontecendo algo, um assalto, uma coisa assim, muito, muito realmente de risco para aquela pessoa. E aí a grande situação nesse caso é que tudo isso, de novo, é muito importante fixar isso que eu vou falar. Tudo isso são sintomas. E toda vez que eu vou agir no sintoma, então eu vou agir para não ter branco, eu vou agir para não tremer, eu vou agir para não ter a boca seca. Eu falho, porque eu tenho que atuar na causa. Eu tenho que ir para dentro da causa. E qual é a causa? Qual é a causa desse medo? Todo esse medo, ele está ligado ao medo da rejeição. Então, o ser humano, ele é um animal social. A gente foi formado desde lá das primeiras, dos primeiros registros humanos que existem. O ser humano sempre viveu em bando. E aí, para a gente sair um pouco da comunicação e do direito e ir para a biologia, e para a história da evolução. Quando o ser humano... Imagina lá, o ser humano está na floresta, ele é um animal totalmente fraco. Ele é um animal que não tem condição de sobreviver na floresta. Por quê? Nós não somos o animal mais rápido da natureza, nós não somos o animal mais forte da natureza. Então você está lá na floresta, você viu um tigre na sua frente. É torcer para morrer rápido, não tem muito o que fazer. Se você correr, ele te pega. Se subir na árvore, ele te pega. Se você for para a água, ele te pega. Se você for lutar, ele é mais forte que você. Ou seja, a gente não tem muito o que fazer. Qual foi a manobra do ser humano, né, para sair dessa situação de sobrevivência? Ficar em bando. Então ele percebia que toda vez que eu estou em 50 seres humanos, quando o tigre lá, o leão, o urso, sei lá, o bicho que fosse atacar, ele chegasse próximo de onde a gente está, um jogava pedra, um acendia fogo, um gritava, dependendo do tempo que a gente está falando, algum tipo de arma, uma flecha, alguma coisa assim. E aí aquele predador era eliminado, ele era afastado. E isso fez com que a espécie humana se reproduzisse, né?
Isso fez com que a espécie humana conseguisse sobreviver. Ó, o Márcio Nantes está dando um bom dia, né? Já falou que daqui a pouco tem audiência, então pega as dicas aí Isso que aí, conseguir legal. para dar As show lá dicas. na audiência, Márcio. É. Então, pô, legal, viver em bando funciona. Viver em bando é muito importante, porque quando eu fico junto, eu consigo sobreviver. Faz parte da minha sobrevivência. E a gente sempre tem que lembrar uma coisa: o nosso cérebro sempre vai dar prioridade para a nossa sobrevivência. Sempre. É a primeira coisa. A gente só está aqui batendo papo porque o nosso cérebro já leu o que está no entorno e está tudo bem. Se der uma explosão na casa de alguém aqui, a pessoa não vai falar, peraí, já vejo, porque a live tá legal. Não, né? A pessoa sai correndo, larga, joga o celular para cima. Então a gente não... Por quê? Porque o cérebro sempre vai prezar pela questão da sobrevivência. Muito bom. A gente preza pela sobrevivência e precisamos fazer essa situação. Só que tem um elemento, quando eu junto humanos, que inclusive o livro Sapiens, que é um livro que eu indico para as pessoas lerem, esse livro é fantástico, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, conta exatamente como que a gente saiu lá da caverna e chegou a construir Dubai, né? Vamos pensar um lugar, como que sai da caverna e constrói Dubai, Nova York, São Paulo, enfim. Como que a gente evoluiu dessa forma? E aí tem um elemento que faz toda a diferença, que só o humano faz, que é a fofoca. A fofoca evoluiu o ser humano. Por quê? Nós estamos lá no nosso grupo de homens e mulheres da caverna. Como a nossa gloriosa Dilma falou, né? O homem sapiens e a mulher sapiens. Tá todo mundo lá na caverna, todo mundo lá dentro da caverna, tal, um caça, um recolhe frutas e legumes, um cuida das crias, um esquenta a caverna. Então, cada pessoa ali dentro daquela comunidade tem uma obrigação. Mas como você bem sabe, né, Dani, e o pessoal que está assistindo a gente sabe também, sempre tem um que dá um gato, né? Sempre tem um que fala assim, eu vou sair para caçar, mas eu vou ficar até da pedra lá. E a Rosa É, falou que o Miqueias é o fofoqueiro oficial da galera aí. É verdade. Mas você vê, a humanidade evoluiu graças ao Miqueias que compartilhou a fofoca. E Então, é fofocou, tá muito importante, vendo? vocês vão entender o porquê. Então, saiu um grupo para caçar. O grupo saía para caçar. Aí um falava, quer saber? Eu não vou caçar, não. Eu vou dar um gato. Eu vou ficar atrás da árvore ali, ó. E aí deixa eles caçando lá. Depois a gente, né? A gente volta para lá. Quando voltava para a caverna com a caça, os que foram caçar falavam assim, fica ligado, hein? Aquele ali não caçou, não. Ficou até da árvore lá, ó. Fez nada. Fofoca. E aí, o que ia acontecendo? Ia rolando aquela fofoca dentro. Aquele ali não é confiável. Toma cuidado. Aquele ali não tá fazendo o que tem que fazer. Aquela ali não tá fazendo a obrigação. Então começava a rolar essa fofoca dentro daquela comunidade pequena. 50 pessoas, por exemplo. Quando essa fofoca ou esse problema todo chegava a um nível que já não dava mais para suportar, esse grupo rejeitava esse ser humano. Então falava, olha, você não faz mais parte do nosso bando porque você não contribui. Rejeitava ele, Uhum. ele ia para a floresta sozinho. O que acontecia com o ser humano sozinho na floresta? Morria. Porque ele não tinha como se defender sozinho. Ou ele morria de fome, ou ele morria de frio, ou ele morria atacado por um animal maior que ele. Bom dia, princesa Israel. Esses caras são, eu Bom vou dia. falar, aqui tá um time completo. Deixa eu até aproveitar, tem uma pergunta aqui do Rafael Peterson. O Rafael Peterson é meu amigo lá de Barcelona, tem um do Japão, de Barcelona. Essa live Legal. tá internacional. Será que é por isso que imigrante fica sempre junto quando está em outro país? Até hoje existem esses grupos. Aqui mesmo, o brasileiro só anda com brasileiro, africano com africano, e eu ando sozinho. Sou rejeitado dos brasileiros. Cara, tem tudo a ver
Tem tudo a ver porque essa história que os opostos se atraem, ela é fajuta, né? As pessoas iguais se juntam. Porque é a cultura, é a música, é a sobrevivência. Então, o Brasil, por exemplo, né, um exemplo que ele deu aqui agora. Se eu tô lá fora do Brasil, é uma questão de sobrevivência eu estar com os outros brasileiros que passam pela mesma coisa. Olha como a gente, em coisas que parece que não tem nada a ver, né? Ela entra como a questão da sobrevivência. Porque parte de uma coisa muito tribal que a gente tem. É muito... a gente não controla isso, que é a nossa sobrevivência. Como eu falei, começou a pegar fogo na casa, a gente não tem raciocínio. Ah, peraí, daqui a pouco eu vou descer, vou pegar. Não, a gente sai correndo, joga as coisas para cima, pega o filho ali, pega alguma coisa que também é muito da natureza e sai correndo. Gente, já vou chegar na comunicação, tá? No meio de falar em público. A gente tá lá na 200 mil anos na nossa linha do tempo, mas a gente vai chegar de volta. Então, 20 esse ser minutos, humano nós estamos. rejeitado, esse ser humano rejeitado, ele morreu. Só que olha que interessante. O que foi para a selva morreu. Não se reproduziu. Ele já era. Ficou lá e morreu. O que ficou na caverna viu que ele morreu. E aí ele se reproduziu. O que ele conta para o filho dele? Ó, cuidado que se as pessoas fofocarem de você, falar mal de você, você vai morrer. Ele passou o DNA para frente. Nós somos descendentes de quem teve medo. Quem não teve medo morreu, não se reproduziu. Então, nosso DNA hoje é de quem, por toda a história da humanidade, teve medo. As pessoas falam, não, vou ficar de boa aqui, ó, trabalhar, fazer o meu quietinho aqui. Então, essas pessoas se reproduziram e hoje nós somos descendentes dessas pessoas. Portanto, o nosso medo de rejeição faz com que a gente tenha medo de falar em público, que é o que acontece aqui, ok? Então, nós temos essa questão de ser rejeitado. Então, se te dá Posso branco, se fazer te um faz... parênteses nisso? Porque eu acho que aí você até complementa. A hora que eu abri, eu falei para você. Depois eu vou fazer um comentário que eu gostaria de ouvir a tua opinião, né? Eu sempre fui muito tímida, muito, né? E eu jamais imaginava que eu fosse dar aula, enfim, que eu fosse ser advogada, que eu fosse dar aula, que eu fosse falar em público, que eu fosse estar aqui hoje. Não, né? Lá, quando era adolescente e tal. Uhum. E aí, uma vez, uma pessoa me falou assim, né? Já que eu estava mais jovem e tal, uma pessoa me falou assim: isso é orgulho da sua parte, porque é justamente esse medo da rejeição. A gente não quer ser apontado, não quer ser criticado, então você prefere não abrir a boca, ficar quieto. Aí você trava, aí vem essa memória aí ancestral, né, de olha, você vai ser rejeitado, né? E aí teve até uma pessoa, não sei se ele ainda está aqui, que foi o Jânio, e ele perguntou isso para mim e eu falei assim, olha, uma vez me falaram isso, mas né, participa da live que a gente vai comentar. Você acha que isso procede? Porque isso me ajudou, né? Eu quero só trazer essa lição aqui, da minha lição, né? Porque às vezes colabora, porque eu sempre tive aquela ideia. Orgulho é uma chaga terrível na humanidade, né? E se eu for orgulhosa demais, e aí? Eu não vou viver, eu não vou participar, eu não vou. Então, eu que engula tudo isso, e se eu tiver uma crítica, ok, vida que segue, a gente não agrada a todo mundo, e também que eu aprenda, de repente, com aquela crítica, né? E aí isso foi diminuindo esse medo todo, e aí a coisa começa a ser mais natural. É lógico, nós vamos chegar aqui ao ponto de que sempre que a gente vai falar, a gente tem que se preparar. Isso faz com que a gente se sinta muito seguro, né? Como, por exemplo, para a audiência aí que o Márcio falou que tem daqui a pouco. Certamente ele se preparou. Se ele não se preparou, não basta só ele ter a lábia, né? Ele precisa conhecer do que ele está falando, né? Mas eu acho que chega bem nesse ponto que você estava falando aí da rejeição.
Eu concordo, eu não costumo usar a palavra orgulho, eu costumo usar a palavra egocentrismo, que Uhum. tem alguns pontos aí de diferença que eu vou abordar, mas faz total Tá. sentido isso. Faz total sentido. Mas, de novo, não é uma coisa assim, ah, mas eu não quero ser orgulhoso. Não é uma coisa que eu escolho. Tá, tá no meu DNA ao longo de milhões, milhares, sei lá quanto tempo Entendi. existe ser humano. Faz muito tempo. Então não é uma coisa que eu vou tirar. Por isso que eu falo, é impossível tirar o medo de falar em público. Ninguém perde medo de falar em público. Todo mundo tem medo de falar em público. Quando a gente vai entrar na live aqui, 1 minuto antes, eu tô ansioso. Eu tô com medo de falar em público. Eu tô aqui preparando, tal. Pô, como que vai ser? Será que o pessoal vai entrar? Será que vai dar certo? Será que vão gostar? Né? Então, eu tô numa plateia de advogado, né? Advogado é uma plateia é difícil de trabalhar, porque é o público que negocia, é o público que argumenta, é o público que ouve uma coisa e fala, não, peraí, deixa eu analisar isso direito. Não um público que você vai levando assim, igual um rebanho. É um público que pensa. Então, a dificuldade de falar, a gente já teve casos lá na própria Anguera, né, professora, de alunos que levantaram e falaram, não, eu não concordo e tal. E beleza, e legal, vamos entender o que você não É, concorda, vamos bater um papo sobre isso. É muito comum isso acontecer, principalmente para um é, público de pessoas esclarecidas. Então eu tenho medo de falar em público também. Só que ao longo dos anos, nós vamos aprendendo a fazer o quê? A entender que a crítica ela vai acontecer. Que as pessoas entraram na nossa live hoje e falaram, ah, cara, tá falando bobeira, e passaram. Né? Tipo, próxima, fecharam a live. Ou seja, a gente não adianta a gente achar que todo mundo vai amar, todo mundo vai achar lindo, todo mundo vai achar, nossa, como. Por quê? Porque o nosso ego, o que é ego, né? A palavra ego vem do grego eu. Eu, em grego, é ego. E aí tem o egocentrismo, ou seja, eu estou no centro do mundo, centro das coisas. Então tem pessoas que passaram a live, mas não porque a gente é ruim, porque ela não tem medo de falar em público, ela se considera uma pessoa que tem desenvoltura com isso. E a gente, ai, passaram por causa de. Nem tudo é por mim. Né? Então a primeira coisa que a gente vai tirar da nossa vida é ter esse controle sobre o nosso ego. Porque a gente acha que assim, ah, não fiz isso por mim, ah, isso aconteceu por mim, não gostaram de mim, tudo é mim, mim, mim. E aí tem até um exemplo que eu sempre dou que é, pensa naquele minuto antes de você falar em público. Sabe aquele que eu não sei se é quem que fala, tem alguém que fala no microfone lá, chama, né? Atenção, reclamante, XYZ, aí tem alguém que fala no microfone lá, você vai se dirigindo para a sala. Pensa naquele minuto em que você está pensando. Eu vou errar, eu vou ter branco, eu vou esquecer, eu vou falar besteira, eu vou perder a credibilidade, eu. é, E em ponto que eu estou ali pensando assim, vou trazer uma boa defesa para o meu cliente, vou contribuir com o direito, vou contribuir com a democracia, com a legislação. Não, a gente está pensando na gente. Trabalho de é, faculdade, né? Já que estamos aqui num ambiente acadêmico, o que a gente pensa antes de entrar no trabalho da faculdade? Ah, meus amigos vão rir de mim, a professora vai me dar zero, vou virar motivo de piada. Eu. E em que momento eu estou pensando assim, eu vou trazer uma coisa nova que os alunos que estão na minha sala vão sair daqui melhores. Eles vão aprender uma dica, sabe assim, uma lição que vai contribuir na vida. E aí eu até falo para todo mundo, o primeiro passo para você falar em público é você controlar o teu ego. Essa isso. live, essa live que a gente está fazendo aqui, ela não pode ser para mim. Ah, eu vou fazer uma live para mim, para eu ficar me analisando. Ah, deixa eu ver se meu cabelo tá bom, deixa eu ver se não sei o quê. A gente não pode fazer pra gente. O vídeo que você faz nunca é para você.
é sempre para o outro. E parece uma coisa tão banal, tão boba, mas quando você senta na frente de uma câmera e pensa, eu tô aqui para contribuir com quem estiver me assistindo, muda o cenário. Eu costumo contar a história do seu Zé, né? Eu falo assim, imagina que você chegou na tua casa e aí tá um cheiro de esgoto, assim. Aí você entra na casa, tem esgoto no chão, a privada tá jogando esgoto para cima, as crianças estão brincando no esgoto, no carpete, Ai, o cachorro lambendo o esgoto, sabe? Aquele cenário de guerra na casa. Aí você fala, tem o seu Zé, né? Seu Zé, meu colega lá que desentope casa. Seu Zé, tudo bem? Corre aqui e tal. Entupiu, ele fala assim, Dani, sabe o que é? Não sei se eu tô pronto. Fala, não, seu Zé, não é nada demais, é só desentupir. Ele fala, a roupa que eu vim hoje não é muito legal. Sabe? Eu não sei se eu tenho essa capacidade. Ou não sei se a hora que eu chegar aí eu posso falhar. Fala, seu Zé, para com essa porra de não sei. Você sabe sim, seu Zé. Pega esses negócios e corre aqui. O cachorro tá lambendo aqui o esgoto, a criança tá rolando no carpete com o esgoto. Corre aqui. Por quê? Porque você tem uma dor muito grande e o seu Zé pode resolver. Mas ele tá com gracinha. Quantas vezes nós não somos o seu Zé de alguém? Eu conheço tudo de direito trabalhista, de direito civil. Civil ou civil? Cível. Civil. Eu conheço tudo sobre direito civil, sobre direito trabalhista, sobre direito de família. E aí a pessoa está com um problema, eu tenho todo o conhecimento, mas eu falo assim, eu não vou aí porque meu cabelo não tá legal para fazer um vídeo. Eu não sei se eu sou tão bom, eu não sei se eu falo bem. Para quem tá com a dor, o teu conhecimento, quem tá no segundo semestre ajuda quem tá no primeiro. Você tá no segundo semestre, você não é nada de advogado ainda, mas o teu pouco conhecimento já é muito para quem está no primeiro. E quem está no primeiro contribui com quem está no vestibular, e quem está no vestibular contribui com quem está no terceiro colegial. Agora é outro nome, né? Eu sou da época que era colegial, chamava na escola. No meu também era colegial, sempre me confundo. É o Fundamental 1, Fundamental 2, sei lá o que agora. É nono ano, inventaram um ano no meio da bagunça. Então, o que acontece? O Miquel tá falando William, tem vários comentários aqui, desculpa te cortar. Tem uma contribuição bem interessante aqui, que é do Fábio Castro, foi um ex-aluno meu, hoje advogado, né? Ele fala assim, quebrei meu tabu na minha primeira sustentação oral que fiz antes da pandemia. Realmente foi 13. 13 a gente fala quando é meio doideira, né? Ih, perdi ela aqui, peraí, que entrou outra mensagem, eu não sei se vocês estão vendo. Quando você está buscando aí, mandar um abraço para minha outra amiga de Dubai, a Neia. Já temos Japão, Barcelona e Dubai. E o meu amigo Martins, que é bombeiro na maior cidade que todas essas, Mauá. Então, o cara herói aí, Martins, meu grande amigo. Obrigado pela participação aí do Corpo de Bombeiros aqui de Mauá. Então, ele fala, é sempre bom poder compartilhar o conhecimento de falar em público, é isso mesmo. A Leide fala, exatamente, no meu caso não tenho problemas. Peraí, que sumiu de novo. Entra a gente, aí a gente vai lá para cima. Eu não tive problemas de falar em público, mas falta de domínio. A falta de domínio que às vezes nos causa o medo, né? Falta de preparo, tal, receio da crítica, da rejeição. O Elcio falou, o povo precisa ser positivo, acreditar, precisa preparar para ser melhor, é isso mesmo. É isso mesmo. Exatamente. Um comentário em cima do comentário da Leide. Um comentário em cima do comentário da Leide. Estar preparado, como a professora Dani disse, é item essencial, ok? Para a gente falar sobre um assunto. Olha como é interessante isso. Vocês já perceberam que não tem um palestrante de tudo? Por exemplo, eu sou palestrante. Aí a professora Dani, William, dá uma palestra sobre direito para mim? Claro, professora Dani, vou lá, eu falo sobre direito. Aí eu falo sobre engenharia. Aí eu falo sobre medicina. Eu sou um palestrante contratado.
Isso não existe. Quem que é o palestrante? Alguém que se especializou em um assunto, ele tem É um a expert. especialização em uma coisa, ele se preparou em uma coisa e ele transforma esse conhecimento numa apresentação. Então, se o Cortella, o Cortella é fantástico dando palestra de filosofia. Se for dar palestra de direito, é ruim. Vai gaguejar, vai travar, vai sentir nervoso. Porque não tem embasamento técnico para falar sobre aquilo. Não existe. Vocês podem procurar. Não existe um palestrante que você contrata para fazer palestra de qualquer coisa. Todo palestrante é um O Elcio falou especialista. aí, o palestrante bombril, não dá. É verdade, não dá. É. E se tiver, gente, é golpe. Corre desse aí que não funciona. Tá? A Neia Então, falou para dar segurar aqui o PIN, eu tentei, mas eu não estou conseguindo fixar. Eu tentei também fixar o tema da live aqui, para mim não tá, não estou conseguindo fixar, para mim não está aparecendo. tá. Bom, então, dando continuidade. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar cuidado com o nosso ego por causa do medo da rejeição, porque o medo da rejeição ativa o nosso modo de sobrevivência. Porque o nosso cérebro ainda acha que a gente vai ser jogado na floresta por causa da rejeição. Olha como é interessante, Dani. Quando a gente tem um medo de falar em público, quais são os sintomas que o nosso corpo produz? Então, alguns aqui, né? Boca seca, tremedeira na perna, pupila dilatada, deixa eu ver mais aqui, suor, a gente fica suando, né? Então, é uma forma que o nosso corpo reage no meio de falar em público. Pensa numa situação, um acidente de carro, uma arma na tua... Arma na cabeça é fantástico para dar esse exemplo. Pensa uma pessoa, vou te matar com a arma na cabeça. Como que o teu corpo reage? Exatamente do mesmo jeito. Tremedeira, boca seca, fica suando, frio na barriga, o Elcio colocou. Então, assim, olha como é interessante para o nosso cérebro, o medo da rejeição e o medo de uma arma na cabeça é a mesma coisa. É a mesma coisa. O cérebro reage da mesma forma. Porque ele entende que a tua sobrevivência está sendo colocada em risco. Então ele bloqueia tudo. E aí isso explica, por exemplo, o branco. Se o meu cérebro está focado na minha sobrevivência, ele está procurando uma porta para eu sair correndo, como que eu vou ter um raciocínio lógico para falar em público? Imagina assim, o teu navio afundou, você está agarrada num pedaço de madeira. Dá para fazer um cálculo matemático nesse momento? Não dá. Nossa cabeça só vai pensar em sobrevivência. Então, quando você está com medo da rejeição... Isso. Quando você tiver com medo da rejeição, você vai perder o teu raciocínio lógico. O que vai ocasionar, lembra que eu falei lá no começo? Os sintomas serão os sintomas de medo de falar em público, de esquecer e tudo mais. Tem uma pergunta aqui, Dani, vou tomar a liberdade aqui já de responder. Por favor. O Anderson. Isso, do Anderson. Não tem dificuldade de falar em público. Agora, se colocar um microfone na minha mão, a coisa muda quando escuto a minha voz. Tem uma dica para isso? Tenho, repetição. Essa coisa de ouvir a própria voz, todo mundo tem uma resposta técnica que é a nossa caixa craniana, ela reverbera o som. Então, quando eu falo, eu escuto pelo ouvido, então minha voz sai, eu escuto, só que eu escuto por dentro também. Tanto que se eu tampar o meu ouvido, eu continuo me ouvindo. Porque eu tenho a reverberação dentro do meu crânio. Então, normalmente, nós escutamos a nossa voz mais grave do que realmente ela é. As pessoas ouvem mais aguda do que a gente. Então, quando eu escuto a minha gravação, a minha voz, o áudio no WhatsApp é um ótimo exemplo, né? A pessoa manda e não quer nem ouvir eu falando. Mas, gente, aquela voz pavorosa que a gente ouve é a nossa voz real, tá? Sinto muito trazer essa notícia triste, mas a voz do áudio é a voz real. Então, a única forma que você tem é o seu cérebro causa estranhamento. Peraí, eu não escuto essa voz. Aí você ouve 2, 3, 10, 50, 100, 1000.
Aí você fala, é isso. Hoje eu assisto meus vídeos e falo, pá, sou eu isso aí, esses problemas todos aí que eu tô vendo, esse aí sou eu. Mas os primeiros vídeos não eram assim. Eu gravava, às vezes eu fazia uma palestra, alguém me mandava um vídeo e falava, não vou nem assistir, não quero nem me ver. Por quê? Porque eu não me vejo nessa perspectiva. Eu me vejo de dentro. Quando eu me vejo de fora, com aquela voz pavorosa do áudio lá, eu falo, não, esse aí não sou eu, não. E aí eu perco. Então, a única forma de você aceitar que você é essa voz aí, que tem, não tem outra, tá? Pessoal, eu vi uma vez o Ariano Suassuna, né, falando assim, uma vez me chamaram de duas caras. Eu falei, rapaz, acho que se eu tivesse duas caras, eu usava essa aqui, eu usava a outra, né? Então, assim, não Ai, não, adianta. fantástico. A cara é essa, a voz é essa, a postura é essa. Não adianta. A gente dá uma melhoradinha ali, um exercício, mas a gente tem que aceitar isso. E, de novo, o ego é um bonequinho que a gente cria da gente mesmo, né? A gente cria um bonequinho nosso. Então, por exemplo, eu choro no banho porque eu tenho medo, mas o meu bonequinho não. Meu bonequinho é corajoso. Eu tenho medo de, sei lá, de escuro, de falar em público. Meu bonequinho não. Meu bonequinho é perfeito do ego. Só que quando alguém confronta essa minha imagem, esse meu bonequinho, e ele tem medo, ele tem ansiedade, ele tem insegurança, aí eu entro numa situação de nervoso, porque, nossa, aquele bonequinho perfeito que eu apresentei agora, eu não estou segurando aquilo que eu apresentei para as pessoas. Então, escutem o que eu vou falar. Todo mundo chora no banho. Todo mundo chora no banho. Todo mundo. Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem problema. Todo mundo acha que vai dar merda uma hora. Todo mundo. Todas as pessoas. Porque isso é do nosso DNA. Vamos pensar hoje. E, por favor, gente, não é política, tá? Eu quero dar exemplo de pessoas. Hoje, que dia que é hoje? 17, 18? Hoje, o homem mais poderoso do mundo, o ser humano mais poderoso do mundo é o Donald Trump. Ainda, né? Ainda não, ele tá lá ainda, então ele ainda é o homem mais poderoso do mundo. Gente, vocês imaginam a cabeça desse cara como que não tá? Quando ele deita no travesseirinho dele, ele fala, puta, eu vou embora, perdi a eleição, deu problema, errei aqui, os caras vão me tirar, eu não quero sair, vai vir o exército me tirar aqui, vai dar um problema. A cabeça do cara tá fervendo. Então, se ele, que tem toda a infraestrutura do mundo à disposição dele, tem ansiedade, tem medo, tem tudo isso, a gente também pode ter. É normal. Então, a gente tem que ter a humildade de sair um pouco do nosso ego e falar assim, gente, eu choro no banho, tá? Eu choro, tá tudo bem. Por exemplo, esses dias eu estava dando aula e aí os alunos fizeram um depoimento da aula. Comecei a chorar no meio da aula. Puta papelão, né? Chorando na aula. Aí eu falei, mas gente, eu Porque vou eu não fazer o quê? Eu vou entendi, chorar. William. Os Deu alunos uma começaram a travada. fazer depoimento sobre o curso. Uma aluna Ah, falou, eu não falava com os meus pais, e depois do teu curso comecei a falar com meu pai, aí eu choro até inauguração de mercado, né? Eu não posso ver uma inauguração de eu mercado que também. eu já lá. Eu também. Aí o outro falou assim, eu não cantava no videokê, agora eu canto. Eu falei, eita, rapaz. Eita, aí vocês estão Legal. dificultando. Ah, muito bom Então, isso. assim, Muito bom. aí a gente segura, a gente não... Porque não, vão achar o quê do professor que chora? Chora porque todo A mundo chora. gente, É. justamente. Então, gente, essa coisa do egocentrismo é muito importante. Quando você vai fazer uma palestra, não é Ô, para você, sempre para o outro. William, a gente, enquanto você toma uma aguinha, a gente tem outros comentários aí, só para sintetizar. O Fábio comentou que ele buscou até ajuda, que ele fez a sustentação oral aí, eu sou advogado, que ele buscou ajuda justamente para falar em público, né? Fez um curso rápido. O Elcio estava falando que ele treina mesmo no WhatsApp, usa o WhatsApp como se fosse um treino, mesmo quando ele manda uma mensagem, ele vê se ele conseguiu transmitir corretamente aquilo, né? E o Hector, ele tá perguntando aqui, né? Você falou, isso deu merda, né? E ele falou assim, e aí, se deu um problema, se deu algum problema, qual que é a solução, se isso acontecer? Então, eu acho que vem justamente essa questão que você está falando. Você acha que, você acabou de dizer, eu acho que nós somos seres humanos e se eu sou mais chorona, ok, né? O importante é você ser, acho que, verdadeiro no que você faz, né?
Exatamente. Esse sim é, né? Eu acho que você querer ser durão quando você não é, ou querer ser todo sensível quando você tá nem aí para todo mundo, então aí Exato. sim que isso é feio, né? Eu acho que o que você quis, o Fábio falou, eu choro em sentença que não é favorável, eu também, Fábio. Também choro quando não é favorável. Quando faz alguma injustiça, a gente fica muito triste, mas enfim. Quando eventualmente alguma coisa que a gente acha que não deu certo, você contorna, né? É, o Borghetti já deu dicas pra gente, acho que vale a pena você falar, Borghetti, quando dá alguma coisa errada, quando deu o famoso branco, como que a gente volta, como que a gente pega, como que você pega o gancho de novo para falar. Para fazer um resumão do resumão do resumão, é você assumir. Gente, esqueci o que eu ia Falta falar. 15 minutos, acho legal se você fizer um resumão aí. Isso, que é importante o tempo. Mas para responder essa É, questão, como eu ajo se der problema? Gente, esqueci. Esqueci o que eu ia falar. Porque quando eu chego aqui, então, por exemplo, eu chego aqui, pessoal, a professora Dani trouxe o guru da comunicação, o Dalai Lama do conhecimento. Ele vai falar para vocês aqui, eu chamo William. Ele é o perfeito. Quando eu chego aqui perfeitão, aí eu ponho uma mochila nas costas, uma mochila de pedra, que é desnecessária. Então, assim, como assim o guru? O guru não pode errar, lembra? É o meu bonequinho para vocês aqui que não pode errar nunca. é, Agora, eu eu sou um estudioso do negócio, dá problema. Inclusive, é legal contar até o caso que a gente teve na Anguera, lembra? Um aluno, só para quem não estava no dia, eu estava falando um assunto, um aluno levantou e falou assim: você está falando besteira. Não foi, professor? O cara levantou e falou: você está falando besteira. foi. Aí eu poderia fazer o quê? Olha aqui, você está falando com uma autoridade na comunicação. Como ousas falar assim com um gênio como eu? Porque esse é o meu ego falando. Qual É, foi a minha saída nesse caso? Eu falei para ele: eu estou falando besteira? Legal. Qual que é a tua contribuição? Diz aí o que você acha. Diz o que você a acha. Eu Tereza não estou aqui para Franquinha dizer. lá, a Tereza foi testemunha desse momento aí, ó. Aí, ó. Advogado e testemunha é valioso, hein? É importante ter testemunha. E aí a gente começou a bater um papo e falar assim: cara, eu não sou dono da razão. Se você não concorda, bota o teu ponto de vista. Então, gente, assumir que pode errar. Pessoal, eu esqueci. Olha, ia entrar o slide, agora não entrou, porque parou a máquina. Eu, eu imaginei uma outra situação aqui, não estou preparado para falar, mas vou dar o meu melhor. Quando você faz isso, acabou a ferramenta de você passar mal. Agora, se o teu ego está na frente, como assim um advogado como eu, maravilhoso, com toda a pompa e circunstância, errar? Eu não posso errar. Uma vez que eu sou uma autoridade, se você bota esse peso nas suas costas, aí você vai se perder. Esse, inclusive, desculpa te cortar novamente, falei para você fechar e estou te cortando, mas esse é, inclusive, um dos grandes objetivos do nosso programa aqui, do Datavenia.club, né? Ajudar os advogados, hoje estamos falando especificamente desta questão de falar em público, que é extremamente importante, mas eu tenho dito isso, né, ao longo aí desses últimos dias, principalmente, que não tem problema você não saber tudo, porque a gente não sabe tudo. Não tem problema perguntar E para o ninguém outro, assim sabe, né, como Dani? aqui não tem, justamente, não tem Pode problema você parecer que o juiz errar. sabe tudo. Pode parecer, mas não sabe. Não sabe, não sabe. Como que vai saber tudo de lei que a gente tem? Né? Às vezes aparecem uns casos muito peculiares que como vai saber? Vamos estudar. Então, cabe justamente a gente não exaltar tanto aí, inflar tanto o nosso ego e falar, não, não sei tudo, mas vou procurar saber. Mas vou ir atrás, né? E vou buscar pessoas, ferramentas, como é o nosso grupo aqui, que eu possa discutir isso, que eu possa crescer, que eu possa melhorar, né? Isso que é importante, não também achar que
eu tenho que saber tudo e eu vou me punir por isso. Não, não tem que ter vergonha nenhuma. Ah, Se eu estou numa aula, por exemplo, um aluno me faz uma pergunta que nunca tinha passado pela minha cabeça, eu vou falar, nossa, interessante, é isso mesmo. Legal, vamos procurar, não tem problema. Não sou obrigada a saber e você vê, tudo, professor, né? como é uma coisa interessante, né? A gente não quer nunca errar. Só que, por É, exemplo, nossa, eu admiro a professora Dani, ela dá uma aula fantástica. Nossa, é uma referência para mim. Aí alguém pergunta uma coisa e você fala assim, olha, sinceramente eu não sei, mas eu vou me informar e te dou uma resposta. Aí todo mundo fala, nossa, que legal, que humildade, que bacana. Ué, se você acha bonito uma pessoa que fala isso, qual que é o problema de você fazer? De você ter a humildade de falar, não sei. Fala, não sei, não é sei. isso mesmo. Preciso estudar mais, preciso me preparar. Não tem problema nenhum em não saber, porque é impossível saber tudo sobre as coisas. Até porque as Agora, coisas mudam. agora, essa segurança, ela aumenta ao ponto que, ao passo que você, na mesma medida que você se prepara. É diferente de você chegar numa audiência, na tal da sustentação oral Falar, ou não na sei o defesa que eu estou fazendo oral aqui. e não sei, justamente, aí não, né, gente? Aí não dá, né? Não, Já que a gente também tá, o objetivo também é esse, né? Orientar vocês profissionalmente, no meio aí jurídico, aí não dá. Então, por isso que eu disse, eu comentei aqui, né? É, acho que é o Márcio que foi para a audiência. Certamente ele se preparou, então ele tem que saber cada detalhe do processo dele para ele chegar lá e ele fazer uma defesa objetiva, concisa, né? Objetiva, clara. E uma coisa importante que eu tenho enfatizado muito, cuidado, porque às vezes a gente fala e erra. Mais uma vez, normal a gente errar. Às vezes a gente escreve e come uma letra, ok, normal. Mas a gente falar nós vamos, né? A gente fomos, né? Cidadão, né? Cidadões, como uma vez eu ouvi, os cidadãos, gente, tem coisa que não dá. Então isso a gente precisa se preparar, né? E se não se preparar e continuar dessa forma, vai continuar sendo apontado negativamente. Então é aquela questão E, de tudo bem, errou, mas eu tenho que me preparar, eu tenho que estar pronto para falar bem, para convencer a outra parte, que esse é o objetivo aqui na advocacia. Eu quero convencer o juiz da fala do meu cliente, né? e quando a gente toma aquela rasgada que é ruim, né? Você fala, puta, o juiz me chamou a atenção, falou que eu falei bobeira lá. É ter uma visão diferente disso. Fala, cara, isso me fez crescer. Isso me fez estudar e eu não vou cair mais nessa aqui. Eu gosto de uma frase do Cortella que ele fala: nós só admitimos erros novos. Erra, mas erra coisa nova, né? É Cria isso, coisa nova. Vamos errar, mas vamos errar isso. coisa nova. Então, obviamente que nós precisamos ter preparo. Eu não estou preparado para defender uma causa, ser um advogado. Se eu chegar lá na frente, eu fingi, fiz uma carteirinha falsa e fui lá. Vou chegar lá, vou falar um monte de besteira porque eu não tenho preparo técnico para isso. Isso vocês têm, vocês estão estudando aqui, vocês estão no DataVenia. Eu tenho certeza que o conhecimento técnico vocês estão adquirindo. Só que tem uma questão que você fala assim, eu estou aprendendo, eu não sei tudo, eu vou de coração lá, eu estou indo contribuir com outra pessoa. Vocês têm ideia do que é um advogado na sociedade? Eu fui processado, sou um ignorante jurídico, não sei falar meu nome. Eu chegar na frente do juiz, ele me engole. E eu não tenho como me defender. Para isso existe alguém no meio do caminho, entre eu e o juiz, que é o advogado. Então, se você souber qual é a tua missão no mundo e fala assim, eu estou aqui para contribuir com a justiça, com as desigualdades, fazer com que as sentenças aconteçam de forma legal, muda. Eu não estou lá para me aparecer, para ser bonzão, para todo mundo. Não. E quando alguém te criticar, eu falo uma coisa, é assim, ó. Receber elogio é uma delícia, né? A gente faz uma coisa, todo mundo, uau, sensacional, lindo, maravilhoso. Porém, Falta 5. então vamos A fechar. Gabi colocou aqui que Receber falta elogio, 8 por
83, mas acho que falta, pelo meu aqui, falta 5, não sei. É que acho que você começou um pouquinho antes das 8, né? Não sei. Ô, pessoal, se vocês puderem, compartilha aí embaixo com a gente qual foi o seu ensinamento de hoje, que isso é muito legal pra gente, tá? E Enquanto o William vai encerrando. exatamente. Coloca aqui o que você aprendeu hoje, que é muito importante para a gente gravar aí o que a gente aprendeu. Então, assim, você fala, você vai errar. Às vezes, quando a gente recebe elogio, é muito bom receber elogio, mas é só na crítica que a gente cresce. O que aquele rapaz fez aquele dia, eu acho que foi um pouco descabido, ele foi um pouco, né, incisivo na Parceiro. crítica, mas Aí não aquilo me tem. fez crescer. Mas aquilo me fez crescer. Eu falei, Certamente. opa, já tô ligado agora. Quando vier outro bravo desse aí, eu já sei como sair, tá? Então é muito importante, gente. É muito importante. Obviamente que nessa 1 hora a gente é um bate-papo aqui para trazer algumas ideias, né? O pessoal falando muito do ego aí, ó, nos ensinamentos. É, Mas acompanhe minha página lá, me sigam, eu coloco dicas diárias disso aí. E é legal ter um aprofundamento sobre esse assunto. Olha que legal. O Gabriel falando, o meu medo de falar em público é dos meus Gabriel. ancestrais. É um Mas não grande basta resumo, mas culpa no ancestral né, e não fazer nada. Tem que fazer alguma coisa. vai chegar na audiência e falar assim, ó, eu não consigo falar porque o homem da caverna lá, que é meu Vai, ancestral. vai discutir lá com o meu ancestral. Boa, Erros Gabriel. acontecem, mas a humildade em reconhecer são planos fundamentais para o sucesso, exatamente. Olha que legal, A Neia, Anéia, que eu sou né? mais Que forte são que mais fortes você. do que pensei. Olha que legal. É isso mesmo. A gente precisa Gente, e acreditar assim, a mais gente na gente. contribui, né? A gente está aqui para contribuir, não tem outra coisa. Então, se você falar assim, eu sei tudo que eu falei aqui na live, né? Eu já sei o que eu tô falando. Quando eu venho aqui com o propósito de eu vou dar o melhor na live da professora Daniele, para muita gente vai fazer sentido e vai fazer diferença. Muita gente já foi embora. E tá tudo bem. Eu preciso focar em quem tá É, aqui. Eu não preciso focar em quem foi embora. Que a gente tem isso, né? isso Ai, mesmo. perdi seguidores. Mas peraí, meu chapa, e o teu seguidor que tá lá te esperando? Vai ficar pensando no que foi embora? Não, vou pensar nesse que está aqui, né? Como se você chegasse numa plateia presencial, se tivesse 100 lotado, ou se tivesse um, dois, o seu foco é aquele, né? Se tiver um, tem que dar o melhor para aquele um, porque aquele um tá te dando o bem mais precioso que ele tem, que é a atenção. As pessoas que estão aqui agora estão nos dando o bem mais precioso. Podia estar com o filho, com o marido, podia estar jantando não, né? Só o Gabriel que está no Japão. Mas, pô, comendo, assistindo Netflix, mas tá aqui dando atenção. Então a gente tem que honrar a atenção dessas pessoas. E com isso eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar essas ideias. Convido todos a me seguirem lá nas redes sociais. Os meus seguidores que estão aqui, sigam a professora Daniele, que tem um conteúdo maravilhoso na área jurídica. E é isso, trazer conhecimento e compartilhar coisas Legal. novas e saio daqui melhor do que eu entrei. Isso, espero, gente, que a gente tenha contribuído bastante. A Néia disse que está almoçando, olha só, lá em Dubai. Eu espero que tenha contribuído bastante. A gente já teve alguns retornos aqui de vocês disso, que então vocês consigam aí ir para as apresentações de vocês, seja para um cliente, na frente de um juiz, na frente de um professor, do que quer que seja, e estar mais confiantes de si, porque sendo culpa do ancestral, né, ou não, o seu momento é agora e você precisa acreditar em você e se preparar para isso, né? Então, ser objetivo, não dar tantas voltas e tudo mais do que você vai falar. Seja objetivo e leve sua mensagem, respira fundo. Se você se preparou para aquilo, tudo dá certo, certamente, né? E conte com a gente aqui no Tira, Data Vênia, com o William. Oi? e tira a mochila da perfeição das costas. Isso mesmo, Essa aí isso é um mesmo. peso necessário. A gente é imperfeito por natureza. Justamente, justamente. Não tem problema nenhum não ser perfeitinho, né?
Tá ótimo. Isso. Muito obrigada, gente. Um excelente dia para vocês, um excelente finalzinho de semana. E eu espero vocês na próxima live. Um beijão, William, no coração. Obrigada mesmo por sua participação, pelo seu carinho, por acordar cedo por nós. Uhul! Galera da Matina. Um beijo a todos aí, participantes. Obrigada Muito bem. mesmo. Um beijão. Obrigado, gente. Até Contem mais. comigo aí. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.